Esses dias, o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar algo no meu coração. Eu estava caminhando e sempre quando eu estou sozinha, eu gosto de ficar muito conectada com o Senhor. A propósito, não existe coisa melhor, viu, irmãos, do que tirarmos momento para estarmos com o Senhor. E como é bom a gente ter estes momentos onde você tem essa liberdade de abrir o seu coração para o nosso Senhor e receber dele aquilo que também ele tem para o nosso coração. E neste momento, caminhando, conversando com o Senhor, Deus começou a mostrar, meus amados, muitos corações. E Deus foi me mostrando vários corações. E todos estes corações que o Espírito de Deus ia me mostrando, a maioria deles estavam exatamente iguais. E eu comecei a me preocupar com aquela revelação e aquela visão que Deus me trazia. Porque Deus me mostrava naquele momento os corações muito atribulados. Deus mostrava os corações aflitos, angustiados, preocupados. E Deus ia me mostrando, ia falando, filho, olha como está a humanidade. Olha como que os meus servos, em especial, estão vivendo. E naquele momento, irmãos, Deus foi trazendo e Deus foi mostrando os corações tão angustiados, tão atribulados, sem descanso na alma, sem paz. E o Espírito de Deus foi levando ainda mais avante, onde eu via pessoas até cometendo loucuras por causa de um desespero. E o Senhor continuou a falar no meu espírito. E foi acontecendo ali naquele momento um diálogo entre eu e o Espírito Santo. E de repente acontece ali uma situação. E o Senhor disse, viu, filha, como estão as pessoas? Tem esperança? Olha como, filha, que os meus estão tão preocupados. É como se eu não existisse. É como se eles não me conhecessem. Irmãos, e naquele momento, quando o Espírito de Deus foi falando isso, eu confesso para você que eu não consegui me conter em lágrimas. E eu comecei a orar por mim naquele momento e eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do meu coração, tem misericórdia desses corações. E na verdade, meus amados, Deus foi mostrando que essa situação, o inimigo de nossas almas tem levado muitos de nós. A circunstância, a propósito, quanto nós temos falado aqui sobre a circunstância, quanto que nós temos frisado sobre esta questão da circunstância, porque verdadeiramente, amados, nós nos bitolamos dentro daquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós olhamos para a circunstância que está ali diante dos nossos olhos e nós não conseguimos, irmãos, avistar outra situação. E muitas vezes nós até verbalizamos. Muitas vezes nós até falamos sim, e falamos, amados, até com sinceridade. Só não conseguimos firmar isso na nossa fé. Quando nós dissemos, o Senhor está no controle, Deus é comigo, Deus vai agir, Deus vai mover. Mas os dias vão passando e as coisas vão funilando e as coisas não vão acontecendo, não vão fluindo como nós queremos e esperamos. E nós começamos a sucumbir, a nossa fé começa a ficar oscilando. Ora, nós estamos aqui e depois nós despencamos. Já não conseguimos mais crer. Não conseguimos mais ver as coisas por uma outra ótica. Porque nós só encontramos um peso das aflições. E é dentro deste contexto que o Espírito de Deus foi me levando esta semana. E me fazendo a refletir sobre tudo isso. Quando de repente, então, ele trouxe e ministrou no meu coração um texto onde nós vamos compartilhar neste momento. Um texto tão conhecido, meus queridos. Um texto onde nós sabemos de cor salteado. Um texto lindo, maravilhoso. Um texto, meus amados, que fala tanto ao nosso espírito. Mas como que é difícil. Como que é difícil entrarmos e deixar com que tudo isso venha fluir dentro de nós. Eu estou dizendo do texto de Salmos, capítulo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor, nós podemos ler até de cor, porque todos nós conhecemos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Irmãos, eu vou parar aqui um pouco e depois nós vamos seguindo.
Quando Davi, ele escreve estes salmos, primeiramente nós vamos entrar um pouco na vida de Davi. Este homem de Deus, como a Bíblia mesmo descreve, homem segundo o coração de Deus. Davi, meus amados, ele nos dá exemplo de uma vida de verdadeira devoção e fé ao Senhor. Nós conhecemos a vida deste homem. Davi teve muitas escorregadelas. Davi teve um histórico familiar, nada invejável. Nós conhecemos muito bem a história deste homem. E Davi, ele não foi um bom chefe de família, mas no quesito vida com Deus, amados, o quanto nós aprendemos com este homem. Davi, ele tinha, na verdade, um relacionamento com o Senhor e uma confiança tão grande no Senhor. E quando ele vai escrevendo aqui estes salmos, e cada detalhe, cada ponto que ele vai descrevendo, a gente consegue ver e entender que verdadeiramente este homem desfrutava deste lugar de paz, de descanso e de refrigério. E verdadeiramente ele tinha o Senhor como seu pastor. E ele então continua dizendo: este meu pastor, nada vai me faltar. É como se ele estivesse naquele momento, irmãos. Davi, ele não estava aqui colocando estas palavras na questão de isenção de aflições, tribulações, de problemas, porque nós conhecemos muito bem, meus amados, quantas guerras este homem travou, quantos embates Davi enfrentou. Davi, meus amados, foi um homem que viveu por muito tempo escondido por causa do rei Saul, por causa de uma perseguição por inveja. Quanto que este homem sofreu. Mas mesmo no meio de tanto sofrimento, tantos embates que este homem viveu, ele manteve a sua confiança no Senhor. Ele tinha verdadeiramente o Senhor como seu pastor. Ele tinha vivido uma experiência como pastor de ovelhas. Ele sabia muito bem como que ele tratava as suas ovelhas. Ele conhecia este campo. Ele sabia como era lidar com as ovelhas. Ele tinha experiência no mundo natural, como um pastor de ovelhas, de rebanho, de animais. Mas agora ele leva, meus amados, isso para o âmbito espiritual. E ele agora coloca que, irmãos, vão entender, Deus hoje, nesta noite, aleluia, ele quer tirar este fardo pesado, ele quer tirar esta angústia, ele quer hoje, meus amados, nos levar para este lugar, onde Davi descreve aqui nestes salmos. Aleluias. E meus amados, Davi, como dissemos, ele viveu ali experiências grandiosas com as suas ovelhas. E ele foi ali criando um laço com aquele rebanho, onde ele conhecia cada passo, cada momento. Amados, e ali ele leva tudo isso para o âmbito espiritual. E ele agora se coloca como uma ovelha. Ele se coloca no lugar de ovelha. E ele coloca Deus no lugar onde tem que estar, como sumo pastor. Como pastor que cuidava. Como pastor que não deixava nada faltar. Ainda que nos dias de embates, ainda que nos dias de aflição, aquele pastor estava ali cuidando, preparando, refrigerando e zelando pela sua vida. E amados, e é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer tirar essas aflições que tanto nos afasta do Espírito de Deus. Muitas vezes, amados, as nossas orações, elas não extravasam os céus, ela não chega até o trono de Deus, porque as nossas aflições são tamanhas, e nós, amados, muitas vezes colocamos Deus tão limitado naquilo que Ele pode fazer. Nós sabemos que Ele é poderoso, temos a consciência do seu senhorio, do seu poder, sabemos que com um sopro, com um estralar de dedos, Ele pode fazer todas as coisas. Mas como eu disse no início, trazer isso para dentro de nós, quando estamos passando pelos nossos embates. Como é difícil, meus irmãos, como é difícil dizer para a nossa alma aquietar. Como é difícil acalentar a nossa alma nos braços deste pastor. E nós vamos cada dia mais perdendo a nossa referência, a nossa identidade, o nosso brilho, a nossa alegria, a nossa esperança. E Deus vai ficando tão distante dos nossos olhos. Porque nós vamos amontoando
as aflições, o medo, a incredulidade, o desespero, ele vai se amontoando diante dos nossos olhos, que vai criando, meus amados, um muro tão alto que nós já não conseguimos mais avistar este pastor que vela pelas nossas almas. E é isso que o Espírito de Deus estava ministrando no meu coração esta semana, me mostrando os corações. E é deste lugar que o Senhor quer nos arrancar hoje. Talvez você esteja vivendo nessa circunstância. Talvez você está neste momento com a sua alma tão atribulada. Quem sabe você está olhando para uma perspectiva onde você não vê saída, você não vê solução. Mas, meus queridos, pare de olhar para as perspectivas que está diante de você. Olhe para este pastor. Aleluias. E Davi segue aqui nos mostrando, no versículo 2, continuando, ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para junto de riachos tranquilos. Olha o versículo 3, renova minhas forças. Irmãos, olha que tremendo. E eu estou lendo aqui nesta versão que dá mais entendimento à leitura. Olha o que diz, ele renova as minhas forças. Aleluias! E me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Irmãos, olha que coisa tremenda. Ouça aqui o que Deus está falando ao seu coração. Davi, ele tinha tanta esperança, tanta confiança neste pastor. Ele tinha tanta certeza deste lugar de refrigério e descanso. E eu agora quero aqui parafrasear este texto e ao mesmo tempo fazer uma conjectura aqui neste texto. Provavelmente Davi, quando ele coloca aqui esses pontos específicos dentro destes salmos, ele deve ter tido a lembrança naquele momento onde ele pegava as suas ovelhas e as trazia para este lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas. E aqui, conjecturando, eu imagino, meus queridos, que talvez Davi ali, ele via aquelas ovelhas se banhando naquelas águas, tomando daquelas águas, refrigerando daquela grama tão macia e verdejante. E naquele momento, meus amados, imagino eu que Davi, ele trazia a conexão daquele momento, levando a sua alma até o trono do Senhor, do seu sumo pastor. Queridos, eu não sei como você está vivendo nesses dias. A propósito, nós estamos verdadeiramente vivendo dias de grandes aflições. As pessoas estão vivendo, meus amados, tão aflitas, tão desesperadas, tão angustiadas. As pessoas estão tão sem brilho. Mas o Senhor nesta noite quer mudar isso. Ele quer mudar essa situação se você estiver dentro deste contexto. Deus quer trazer paz, alento, refrigério, descanso à sua alma. Deus quer renovar as suas forças. Talvez, quem sabe, minha irmã, você já está tão cansada, tão afadigada, tão angustiada, sem força. Já não aguento mais esta peleja. Mas como Davi, leva sua alma para este lugar de refrigério que é junto ao Senhor. E ele continua dizendo, aleluias, no versículo de número 4, mesmo quando eu andar, olha aqui, irmãos, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, eu estava essa semana conversando com alguém e essa pessoa disse para mim, pastora, eu consigo encarar qualquer adversidade, eu consigo enfrentar, mas se tem algo que me derruba, se tem algo que me desmorona, se tem algo que me tira do eixo, é enfermidade, é morte. E na verdade, irmãos, não é só ela não, todos nós. Lidar com isso não é fácil. Mas aqui Davi, amado, ele coloca o ponto mais terrível que nós possamos passar. Ele vai descrevendo, meus amados, ponto a ponto, e ele coloca aqui até mesmo os momentos mais terríveis que nós possamos enfrentar, que é a enfermidade, a morte. E ele diz, ainda que eu passe por este vale escuro, ainda que eu passe por este lugar tenebroso, eu não temerei,
mal algum, porque tu estás comigo. Diga isso para a sua alma nesta noite. Diga para a sua alma, alma quieta no Senhor. Descansa no Senhor, alma, porque o Senhor está me guardando. Aleluias, aleluias. Rabassúbia. O Senhor está cuidando de você, minha irmã. Eu sei que as aflições são grandes, mas o Senhor está velando por você. Deus está indo de encontro a cada situação. Ele está pelejando. Aleluias. E ele continua ainda no versículo 5. Preparas uma mesa, um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Irmãos, quantos adversários Davi teve? Quantos, meus queridos? Como eu descrevi aqui agora há pouco, a Bíblia se nos afirma. Saul, o rei Saul, foi o maior adversário que Davi enfrentou na sua caminhada. Quanto que aquele homem sofreu escondendo deste homem. Mas olha o que ele diz. E o Senhor prepara uma mesa, um banquete na presença destes. Meus amados, o Senhor, Ele julga as nossas causas. É Ele que peleja cada causa, não importa. A nossa causa está nas mãos do Senhor. É Ele quem julga, é Ele quem peleja. E olha que Ele continua dizendo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Amados, nesta ocasião, lá no Oriente, há muito tempo, era comum quando alguém chegava dentro da casa para aquele momento de refeição, que antes de sentar ali à mesa, ele era acomodado ali à mesa. E vinha ali então o anfitrião colocando o vinho no copo. E quando aquela taça de vinho, ela era cheia até transbordar, isso era um sinal do quanto aquela pessoa era especial, do quanto aquela pessoa era bem-vinda naquela casa. Aquele ato da taça transbordar com aquele vinho era a descrição do quanto aquele convidado, ele era extremamente especial. E Davi, ele coloca isso aqui. Ele coloca aqui, amados, mostrando o quanto que nós somos importantes para o Senhor. Ele faz o nosso cálice transbordar. A mesa dele é posta. E nessa mesa, ele transborda o nosso cálice. Ele nos mostra o quanto somos especiais para ele. Queridos, Deus está vendo a sua aflição. Ele está junto, Ele está passando junto. E Ele está, meus amados, nos mostrando o quanto somos especiais. Mas olha como que o inimigo de nossas almas rouba isso do nosso espírito. Olha como que ele tira isso de dentro de nós. Olha como que ele põe a nossa alma em tanta aflição. E nós não conseguimos nos sentir tão tranquilos. E principalmente, não conseguimos sentar na mesa do Senhor e nos sentir tão especial para Deus. Quantos nesta noite têm se colocado numa posição como se você não fosse nada diante de Deus? Deus se importa com cada um de nós. Ele se importa com as nossas dores, as nossas aflições. E ele encerra os salmos dizendo, certamente, com certeza, com convicção, sem sombra de dúvida, o amor do Senhor me seguirá todos os dias. Todos os dias. A sua bondade, o seu amor me seguirá todos os dias, todos os momentos. E eu habitarei, eu viverei para todo sempre na casa do Senhor. Meus amados, deixe o Espírito de Deus fazer esta faxina dentro do seu coração. Permita que nesta noite o Senhor venha te tirar deste lugar de angústia, de tristeza, de aflição. Descansa sua alma nele. Deixe o refrigério do Senhor tomar lugar na sua vida. Deita neste pasto verdejante, aleluias, que o Senhor nos preparou. Oh, rabassúbia de mistério.
Jesus, certa vez, ele disse isso aos seus discípulos, está registrado para nós, para o nosso alento, para o nosso sustento espiritual. Ele disse isso, e nós não podemos acrescentar nem um só centímetro à nossa estatura. Não podemos, amados, nem mesmo ter controle no fio de cabelo que cai da nossa cabeça. É Ele quem cuida. Todas as nossas aflições não vai mudar o curso, não vai mudar, pelo contrário, elas só vão nos distanciar do Senhor. E a mensagem que o Espírito de Deus está trazendo hoje para o nosso coração, meus amados, é uma mensagem de paz, de conforto, de refrigério. Tem quanto tempo que você não tem desfrutado deste lugar? Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não tem deitado neste pasto verdejante? Quanto tempo você não tem se deliciado nos braços deste pastor? Quanto tempo tem que você não desfruta deste lugar de refrigério e descanso que o Senhor tem para as nossas vidas? Você tem andado tão afligido, tão inquieto, tão turbado na sua alma, mas Deus nesta noite, aleluias, Ele está tirando este peso, Ele está arrancando este fardo e Ele está ministrando dentro de nós. Ele quer limpar, amados, os nossos corações. Ele quer trazer para dentro de nós esta mesma porção que estava gerada dentro do coração de Davi quando ele escreveu estes salmos. Oh, Rabá, sube a terra nos cantos de mistério. Eu já posso ver o Espírito de Deus passando bálsamo nos corações. Eu já posso sentir a unção de Deus descendo e canalizando nos nossos corações. Talvez você vai dizer, pastora, mas o que eu faço quando as preocupações me assolar? O que eu faço diante dessa circunstância? Eu vou dizer para você a mesma coisa que eu digo para o meu coração. Descansa no Senhor. Descansa. Irmãos, isso não é um mantra, isso é uma afirmação, isso é uma certeza, isso é o lugar aonde Deus quer nos colocar, no lugar de descanso. Descansa. Nada podemos mudar, nada, meus irmãos. Não ponha em lugar nenhum a sua esperança, não ponha em ninguém a sua confiança. Descansa no Senhor, Ele está no controle, é Ele quem age. E o que tiver de ser, meus irmãos, será e será com o Senhor nos auxiliando, passando conosco. Aleluias. Oh, aleluias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra, meus queridos, que nos diz. Este livro santo está cheio, meus amados, de promessas. Está cheio de exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus, que viveram experiências por confiar no Senhor, por descansar no Senhor. Não é fácil, meus queridos, porque o inimigo de nossas almas, ele roubou de nós este lugar de refrigério lá naquele jardim, de paz. Ele roubou e nos tirou deste lugar. Mas Jesus, Ele está nos levando de volta, aleluias. Fiquem ligados a isto, meus queridos, e eu repito, quando ali naquele jardim, naquele lugar tão maravilhoso, de paz, refrigério e descanso, o diabo ali entrou, meus amados, e roubou isso de nós. E hoje, nós vivemos, meus amados, esse lugar de angústia, porque ele gerou isso dentro de nós. Mas Jesus, aleluia, Ele nos trouxe esperança. Jesus, Ele disse, tem de bom ânimo. E Jesus também disse, estou convosco todos os dias, todos os dias. Ah, meus queridos, nós precisamos todo instante dizer isso para o Senhor no nosso coração. Quando você se vê dentro deste lugar de angústia, quando você estiver neste lugar onde a sua alma está em aflição, em preocupações que te assola, que rouba a sua paz, que rouba o seu sono, que te tira do eixo, que faz a sua fé ficar oscilando.
Começa a repetir e dizer para sua alma: alma, descansa, descansa no Senhor. Ele é conosco, Ele vela por nós. E essa palavra, meus queridos, ela vem encontrar lugar nos nossos corações. Que os nossos corações, meus amados, não estejam mais cheios de tantas aflições, tantas angústias, desespero, preocupações. Quantas enfermidades no corpo físico por causa de preocupações. Quantas vezes nós estamos enfermando o nosso corpo físico por causa das nossas preocupações. Ao passo que Jesus está aí, pronto para nos socorrer. Mas nós não queremos, amados, porque nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, no nosso tempo, na nossa hora. Mas o Senhor trabalha, meus amados, de maneira diferente. Eita glória! Enquanto nós vamos trabalhando isso dentro do nosso espírito, enquanto nós vamos canalizando esta unção de paz e descanso para dentro do nosso espírito, o nosso Senhor, Ele vai trabalhando na nossa causa. Aleluias! E Deus venha completar esta palavra nos nossos corações. E que você saia daqui, desta reunião, totalmente com a sua alma refrigerada, com seu espírito fortalecido no Senhor. E que você venha, no correr dos dias, viver experiências as quais você vai passar pelos embates, mas você vai estar em paz, porque você aprendeu a descansar neste lugar de refúgio que Jesus tem para nós. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos, te amamos. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque temos o Senhor. Ah, meu Deus, como é bom, Pai, ter o Senhor. Ah, Jesus, quanto que precisamos deste refrigério. Meu Deus, olha, Pai, para esta irmã que está tão angustiada. Senhor, olha como que a depressão já está tomando lugar, Pai, porque a angústia está sendo tão tamanha. Meu Deus, visita o coração dela agora. Visita, Senhor, os corações nesta noite. Senhor, vai tirando-nos, ó Deus, deste lugar de aflição, de desespero e de angústia. E nos faça, Senhor, a tomar posse das promessas do Senhor. Jesus, vai acalentando agora os corações. Traga paz, Senhor. A paz que excede o entendimento dos homens. Traga, Senhor, agora em cada coração. E completa, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.